Olá! Quando você vai num casamento, depois da cerimônia, daquela comilança toda, o que a gente fica esperando, Tereza? Bolo. O bolo. Quando a gente vai no aniversário, sobretudo de criança, na hora do parabéns, fica todo Tem que mundo de ter olho bolo, no tem que ter bolo, tem que ter Quando a bolo. gente vai receber alguém ou vai visitar alguém, a avó, a mãe, uma tia, o que a gente serve ou Espera recebe? que ela tenha Espere feito o bolo. bolo. Pois então, o programa Coma Bem, que está começando agora, hoje vai tratar de bolo. Você deve estar se perguntando, como assim? Um programa de alimentação saudável fazer bolo? Ah, mas aqui entra a mão da Tereza Cristina, minha colega do curso de nutrição. Nós vamos mostrar como a gente pode fazer bolos sem necessariamente ter muito ovo, muita farinha, muito açúcar. Então, os bolos que estão aqui hoje, muitos deles são à base de frutas, não é, Tereza? É, frutas. Mas o bolo como a gente conhece hoje tem uma longa história. Na verdade, os bolos começaram há alguns milênios, lá com os egípcios. Os egípcios Conta um pouco faziam, pra nós, Tereza. segundo o Ramsés II, não, Ramsés III, ele tinha confeiteiros. Então, você veja, vem milênios. Tinha confeiteiros. E esses confeiteiros preparavam pães com mel, com passas, com tâmaras. E já era caracterizado como bolo, porque não necessariamente, né, Bebeto? O bolo tem o formato do que nós fizemos aqui hoje. Esses formatos, né? eles vieram com o tempo. Muito depois, isso. Com o tempo. Então, esse bolo, ele era somente com frutas. E o que a gente tem hoje, mais ou menos semelhante, é o que nós falamos anteriormente, que é o do Natal, o panettone, que é italiano. Nós temos a colomba pascal, que a gente come na Páscoa. E tem o bolo de reis também. O bolo de reis também. Então, qual é a nossa proposta maravilhosa de hoje, né? Os meninos aí das câmeras, do pessoal todo que fez hoje, as meninas, a Juliana, a Luciana, o William, o pessoal que ajudou, o pessoal do jornalismo aí que nos ajudou. A Natália, o Leonardo. É isso. O que a gente tem de novidade hoje? A gente olha e enche os olhos. Então, esse olhar e encher os olhos, tudo tem uma história, né, Bebeto? De fato, vamos passar alguns séculos. E aí, esse bolo ele foi aperfeiçoado na Itália, pelos romanos. Ele foi aperfeiçoado na Itália. Então, na verdade, em Roma, né? Porque a Itália veio funcionar sim, enquanto país sim, em relação à questão da história. Isso. Eu vou só dar para vocês aqui. Os romanos que começaram a fazer bolos de casamento, bolos para casamento. Como aquela questão de se unir para comer um bolo que você falou anteriormente, nós estávamos discutindo, né? Que o bolo traz para a gente... convivialidade. Isso, é bem difícil essa palavra, né, Bebeto? Ui. O pessoal do jornalismo fala bastante. Isso. A nutrição é mais complicada. É mais complicado, mas ela fala coisas mais técnicas, né? Super técnicas. Então... na Bretanha, 54 anos antes de Cristo, é que foi levado o bolo para a Europa como um todo. Na Bretanha, depois entrou na França, e o primeiro bolo recheado, o primeiro bolo de casamento e decorado foi no casamento da Elizabeth I. Lá na Inglaterra. 1478, faz tempo. Faz tempo, né? E a Catarina de Médicis, que quando se casou com o Henrique II, no rei da França, italiana, de Florença, e casou com o rei da França, e foi morar em Paris. Foi morar em Paris, que foi o primeiro bolo de andares, que depois a gente vai fazer um bem especial, né, Bebeto? Era o casamento de quem? No casamento dela, Sim, mas com nós o rei da França. O casamento de alguém? Era o casamento de... Não, nós. Deixa, depois eu continuo. Tá bom, Bebeto. Então, a gente tem algumas questões importantes dentro da história, e a história voltada relacionada ao bolo. Mas o que a gente tem que colocar aqui? Que ele era feito de uma forma como nós tentamos mais ou menos fazer hoje. Ele era feito com farinha integral, porque não tinha a farinha refinada, e foi o que nós nos propusemos hoje a fazer com farinha integral. Isto. E utilizar frutas, né? E utilizar fruta para melhorar a qualidade nutricional. Então, quando a gente fala em bolo, a gente sempre lembra de açúcar, que depois a gente vai ler um texto a respeito sobre isso, mas a gente pode agregar um valor nutricional quando a gente coloca a casca, quando a gente coloca a semente, quando a gente coloca a fruta inteira, quando a gente usa a farinha integral. Então, eu posso
comer um bolo tranquilamente, porque faz parte dos nossos prazeres, e ele está muito ligado a essa questão do reunir e conviver, da convivialidade. né? Isso. Já que tu vai continuar na história, a gente já pode Não, falar eu só desse queria aqui. falar mais que no Brasil o bolo, de fato, chegou com Pedro Álvares Cabral, você acredita? Jura? Sim, sim, sim. Ah, E é o que verdade, ele tem uma história fez? interessante. Ele convidou os índios para irem ao navio Comer os bolinhos. comer os bolos, as bolinhos. coisas doces. E o que os índios fizeram? Desprezaram, colocaram em na cima da cabeça. cabeça, amassaram em cima da cabeça. Bebeto, do que eu estou falando, essa questão da história, é um artigo de uma pesquisadora da Universidade Federal de Viçosa, que trabalha em muito Minas. sobre essa questão de história da alimentação. E Câmara Cascudo coloca muito bem quando ele fala sobre a história da alimentação e fala sobre o bolo também. O que a gente quer demonstrar aqui hoje, que o bolo com açúcar, de fato, no Brasil, começou no ano de 1800, quando a gente começou a produção. Quando chegou a família real portuguesa. Claro, né? Porque Com a trouxe corte, todos os hábitos E alimentares. como o Brasil produzia muita cana-de-açúcar, né? Para aqui, para os portugueses, foi uma fartura. Uma E a gente fartura. tem essa tradição portuguesa aqui no Brasil, né? Sim, sim. De bolos com muito açúcar, Muitos com ovos. muitos ovos. E ao mesmo tempo aqui no Rio Grande do Sul, que a gente estava comentando antes, tem a tradição alemã, né? A cuca, por exemplo, é um bolo, né? Sim, é um tipo de utilizar bolo. fruta, né? É um tipo de Eles bolo. utilizam fruta dentro, utilizam marmelada, goiabada, maçã, A chimia, uva, né? É a geleia, chimia, com a chimia ou pedaço. geleia, isso. Então eles utilizam isso também. Vamos falar desse primeiro aqui que eu achei muito lindo. Olha que você lindo. gostou, Bebeto? Vamos botar aqui. Olha, esse bolo de Vou passar laranja pra que a cá, gente Daniel. fez, pessoal, então a gente pode melhorar o que nós falamos anteriormente, a qualidade nutricional. O que a gente fez com esse bolo? A gente pegou uma laranja, gente, inteira, uma laranja sem semente, tá? Liquidificou essa laranja, de umbigo? colocou, não, uma laranja comum, sem semente, sem semente. Essas laranjas, hoje nós temos no mercado boas laranjas que não tem semente, ou tira-se a semente também, não importa. Pegamos a laranja e fizemos com farinha integral, ovos, manteiga e a laranja inteira. Bate no liquidificador? Bate no liquidificador. O que eu estou agregando, Bebeto? Fibra. Estou agregando uma fibra solúvel que faz bem para a saúde. E nessa massa, além da laranja inteira, o que a gente colocou? A gente colocou aveia, além da farinha integral. Então, Bebeto, eu posso comer esse bolo, não digamos de forma desmedida, mas eu posso comer esse bolo, gente, comer como um lanche da tarde, ou receber um convidado, ou levar de lanche, tirar um pedaço. E a Luciana fez um creme de laranja onde não foi colocado açúcar. Então, a gente faz um creme de laranja com amido de milho e não se coloca açúcar. Então, eu vou diminuindo aquela quantidade de açúcar para que o bolo tenha uma qualidade nutricional. E a fruta já tem, né? Como eu fiz como a gente fez um bolo de laranja, eu vou ter um pouco de vitamina C em relação a isso aí, que a vitamina C se perde um pouco com o calor. Mas eu tenho uma quantidade excelente de fibra, uma quantidade excelente de ferro. Então, é um bolo funcional para quem quiser comer esse bolo. Depois o Léo vai colocar para a gente, né, Léo, a receita. E tem todos os dados desse bolo lá para ser feito em casa. Então, é um bolo delicioso, não se tornou um bolo doce. E o William, para decorar, olhem, gente, o que ele fez. Ele grelhou a laranja para a gente colocar por cima do bolo. O que torna o bolo um pouco mais atrativo também. Ele já é atrativo, né, Bebeto? Sim, ficou lindo. E de frutas temos também o que? Aquele outro lá. Bebeto, nós temos um outro de fruta aqui. Deem uma olhadinha, gente. Olhem aqui. Este é um bolo, gente, um bolo de maracujá. E aí, qual é a diferença desse bolo para aquele bolo? Gente, nós colocamos, para fazer o creme em cima, foi a Juliana que fez, né, Ju? A Juliana fez o creme com as sementes inteiras. Então, vou agregar uma grande quantidade de fibra aqui também. Não colocou açúcar, né, Juliana? Então, ela só acrescentou amido de milho. E na massa, gente, a gente colocou 2 maracujás inteiros, só tiramos aquela pelezinha amarela, a pele amarela, deixamos toda a parte branca, todo o interior, colocamos no liquidificador com um pouco de água e fizemos com semente. Fizemos a massa, ele inteiro, né, Bebeto? E fizemos uma massa base, onde a gente coloca
a manteiga, coloco os ovos, farinha integral. Coloca fermento em todos eles para poder crescer. O fermento químico. Aquela base que a gente tem de 1 colher de sopa para essas receitas base aí. Então, o que a gente tem nesse maracujá? Ele não é um bolo que vai ter uma certa textura um pouco... Vai estar macio, mas ele vai estar um pouquinho amargo, Bebeto. Porque o albedo, que é aquela parte branca, tanto da laranja quanto do maracujá, ele dá esse sabor um pouquinho amargo que torna um pouquinho atrativo. E o que a gente colocou em cima? Como o maracujá é bastante ácido, com esse creme em cima, eu vou ter o ácido, o amargo e o doce. Então, eu tenho eu tenho um festival de sabores dentro de um mesmo bolo. uma sintonia. Uma sintonia e uma sinfonia de aromas, sabores, né? E tem uma sinfonia também, sabe por quê? Como a gente colocou a semente dentro, ela vai ficar crocante. Fica crocante também. Então, a gente coloca aqui, e em relação ao valor nutricional, esses dois aqui se equivalem. Tá, Bebeto? Em relação à quantidade de ferro, vitamina, minerais, os dois se equivalem. E também ficou muito bom, Bebeto. Continua? Então, para a gente fazer em casa, não necessariamente se faça essa cobertura, né, Bebeto? Isso é uma sugestão, né? É uma sugestão. Para você levar, por exemplo, de lanche, não há necessidade de fazer cobertura. E é um lanche muito bom, Bebeto. Mas para receber alguém em casa, fica maravilhoso, né? Maravilhoso, maravilhoso. E o que a gente tem hoje aqui também, que nós não poderíamos deixar de fazer, né, Bebeto? Chocolate. Chocolate, claro. Aí nós temos uma grande confeiteira que começou a trabalhar hoje com bolo de chocolate, né, Luciana? Começou a trabalhar hoje e ela disse, mas isso aqui o que é? Isso aqui está muito duro, está pesado de mexer, professora. Mas ela fez tudo isso aí. A gente faz com chocolate em barra, Bebeto. Ele se assemelha com um brownie. É a mesma textura que eu teria num brownie. Só que as misturas que a gente fez para melhorar a qualidade nutricional, ao invés de nós colocarmos a farinha branca, também colocamos a farinha integral. Ao invés da gente colocar castanha de caju ou castanha do Pará, o que a gente fez? A gente colocou gergelim, que é riquíssimo em cálcio, e colocamos semente de girassol também dentro, tá? E um pouquinho de nozes, E tudo isso bate no liquidificador também? Não, tudo isso é batido à mão, com muito carinho, né, Luciana? Vai se fazendo devagar e eu vou simplesmente mexer. É um bolo muito fácil, muito rápido de fazer. O que a gente tem que tomar cuidado, Bebeto, é que quando você vai derreter o chocolate, pode se derreter em banho-maria com manteiga e depois você acrescenta os ovos, a farinha e todo o restante. O que acontece com esse bolo geralmente? Nós quisemos fazer dentro de uma forma redonda, mas geralmente se faz uma forma retangular, porque ele vai ficar baixinho. A Natália falou pra gente, mas eu conheço brownie diferente. Tá? Então ele é um brownie um pouco mais assado, não é aquele que a gente come com petit gâteau, que as pessoas costumam comer, mas é um bolo para ser servido, não necessariamente com uma mistura. Mas se eu quiser colocar mais alguma coisa para servir com esse bolo, viu, Natália? Isso fica muito bom com uma bola de sorvete de baunilha. Fica uma delícia, fica realmente muito bom. Então, são propostas diferentes de bolo, porque ninguém fica sem bolo de chocolate, né? Aqui a gente costuma usar um bolo de chocolate, dá para fazer bolo de chocolate também com feijão, e a gente mistura chocolate para as crianças, e se coloca a farinha integral junto também, mas o chocolate tem um prazer único, né? Sim. Principalmente para as pessoas que gostam muito de chocolate. E lembrar que o chocolate ele tem as catequinas, que são antioxidantes muito importantes para a saúde também. Eu posso comer esse bolo? Naturalmente, todos podemos. Beleza, então no segundo bloco a gente vai fazer a montagem de 2 bolos que estão ali esperando e vamos falar da torta de banana. Torta de banana, histórica. Isso, e a Tereza também tem um texto muito interessante para a gente ler na abertura do segundo bloco. Já voltamos, este é o programa Coma Bem, TV Unifra, canal 15, também no YouTube, e acesse a nossa página lá no Facebook. Um grande abraço e até já voltamos. Una
sua busca por conhecimento com a amplitude de uma pós-graduação e a tradição em ensino do Centro Universitário Franciscano. São conexões assim que transformam o mundo. Mestrados e doutorados, especializações em todas as áreas. Inscrições abertas pelo site unifra.br. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Se não há pão, que comam brioches. Todo mundo deve lembrar desta frase da Maria Antonieta na França, né, que custou o pescoço dela e de todo mundo. Mas por que isso, né, Tereza? Porque os bolos, né, entre eles o brioche, que são os pequenos bolinhos, eram muito comuns. Até hoje a cozinha francesa é muito prezada por causa dos seus confeitos todos, né? As confeitarias Eles francesas. fazem muito bem, né, Bebeto? Muito Só que bem. o que eles fazem é um pouquinho menos doce do que nós fazemos aqui Bem no Brasil. menos doce, na verdade. E mais saboroso, né? Por exemplo, leite condensado não é usado na culinária francesa. Sim, Aqui eles no Brasil fazem, leite condensado eles em conseguem uma qualidade em relação à confeitaria como poucos conseguem, né? Pouco açúcar. O Brillat Savarin, né? Savarin. Isso foi um dos grandes Dos precursores. grandes confeiteiros, da e na história. França a gente tem uma diferença entre a padaria e a confeitaria, né? E aqui é tudo junto, porque aqui é padaria, confeitaria, mercadinho, tudo, né? Em conjunto. É verdade. Mas já que estamos falando um pouco de história, a Tereza aqui tem um texto muito interessante para ler de um livro que ela trouxe da livraria do Porto, lá, a Lelo, quando ela esteve na Europa, nas férias. Vamos lá, Tereza. A gente vai ler um pouquinho aqui para vocês porque comer doce, o doce é inato. E as pessoas às vezes se culpam por causa disso, sabe, Bebeto? Então, o que é importante? O comer o doce, ele é possível desde que eu tenha comedimento. Então, esse autor aqui, o Fortunato da Câmara, que teve até um prêmio de literatura e gastronomia, ano passado, quando a gente esteve lá, indicaram esse livro para a gente. Então, se fala sobre a indulgência dos pequenos prazeres. É inato. Nascemos com a propensão para o que é doce e calórico. Parece uma conclusão simples e redutora, mas é complexa. Agimos sempre guiados por uma entidade complexa chamada neurofisiologia do gosto. Sabores amargos induzem nossos sentidos, através do cérebro, a hipófise de termos de uma possível intoxicação. O amargo assusta e cria aversão. O que é doce é naturalmente mais calórico. Os alimentos calóricos transmitem a sensação de nos alimentar melhor e de preencherem nossas necessidades energéticas. Depois há uma afinidade de estímulos nos aromas, nas texturas, nos contrastes de sabores que ignoramos por opção ou deixamos que nos seduzam. Por quê? Porque gostamos. É aqui que entra o gosto, esse código pessoal intransmissível. Cabe à autorregulação colocar balizas aos nossos gulosos anseios. O que fazer então perante uma doce e robusta de queijo derretido, tiras delicadas de gordura de porco imaculada, guloseimas crocantes, meladas, suaves e doces, ou um bolo quentinho, cremoso, estaladiço e guloso? Nada. É o momento de ser indulgente e deixar o prazer conduzir os instintos. Repito, isso é inato.
Perfeito esse texto, né, gente? Quando a gente pensa que muitas vezes por comermos algum alimento que seja doce, já nos condenamos. Gente, o prazer deve ser sentido. É claro que pode haver alguma condição onde se possa comer açúcar, mas não havendo essa inconformidade, eu vou comer açúcar e vou buscar as melhores formas, né, Bebeto? Bebeto, eu queria falar só um pouquinho daquela torta de banana que nós fizemos aqui, gente. Tem um prato ali que a gente fez uma torta de banana. Gente, essa torta aqui, a gente aprendeu faz mais ou menos uns 40 anos, Bebeto, mais ou menos. Então, essa é uma torta muito rápida de fazer e é um bolo muito bom para se receber em casa. Meus filhos, tanto a Giovana quanto o George e os amigos, até hoje, quando nos reunimos, pedem para fazer essa torta. Porque ela é muito fácil, mistura-se farinha, a manteiga, o açúcar, o royal e se dispõe as camadas de banana, bate-se ovos, açúcar e canela e coloca-se no forno. Então ela é muito simples, mas é de fruta, gente. E é uma fruta que a gente tem na região. Então é fácil, dá para fazer de maçã também, dá para fazer com abacaxi também. Então o que a gente se propôs a fazer é uma torta bem simples, né, Bebeto? E a receita vai aparecer ali que o Léo vai colocar. O Léo já colocou, né, Léo? Isso. Já fez. É uma torta bem simples. E bom, esses bolos? Esses bolos aqui, lembrar que o Brasil não come tanto bolo, viu? Você sabia que os países que mais comem bolo, que mais consomem, são os Estados Unidos, o Japão e a China, que consomem maior quantidade de bolo. E o Brasil, em relação a per capita, por exemplo, os Estados Unidos consome 2 quilos por ano de bolo. O Brasil consome 740 gramas. Que bom, né? Que não aumentem o consumo, que saibam comer. Sejam indulgentes à medida, né, Bebeto? E agora provavelmente vai diminuir tudo, né? Com a PEC 241 não vão poder mais comer bolo? Vai ser um pouco difícil, complicado. um pouquinho difícil. É verdade. Vamos lá, Bebeto? Vamos ver aí. Então nós vamos fazer, Bebeto, isso aqui foi um pão de ló que a Juliana muito bem elaborou hoje e aprendeu a fazer, está feliz da vida, né? É um pão de ló que é uma receita vinda de Portugal. É uma receita que vem de Portugal, certo? Que é o bolo mais comum, né? É um bolo comum e é um bolo tradicional. Ele é leve, não vai leite, não vai gordura. E ele é muito rápido de ser feito. Com esse bolo a gente pode fazer rocambole também. E também um outro tipo de bolo, né? E é preparação para vários outros, né? Ele é base para qualquer tipo de bolo que eu vou fazer e eu vou diversificar em relação ao tipo de recheio que eu vou colocar. Vamos colocar aí, então? Então, o que a gente se propôs? Lembra que nós falamos do bolo de camadas? Hoje está muito comum fazer um naked cake, um bolo sem nenhuma cobertura. Certo? E nós tivemos um bolo semelhante que a Luciana proporcionou para nós, trouxe, né, Luciana, no aniversário do nosso programa em abril, certo? Então nós vamos fazer um semelhante para que vocês possam fazer em casa e agregue com isso um valor nutricional. Gente, o que nós colocamos aqui? Aquela receita básica para a gente fazer cobertura de bolo. Nós colocamos, o William fez muito bem isso, né, William? Gema de ovo, chocolate. O que mais, William? Leite condensado, certo? Creme de leite, ok? Então, é um bolo muito simples que nós vamos nos propor a fazer aqui, ok? Gente, aprendi a fazer pão de ló com a minha mãe, Dona Adélia, certo? Por favor, Bebeto. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar o chocolate por cima, só para dar uma decorada em cima, gente. Não necessariamente, Bebeto, aqui pode ser um creme com frutas vermelhas, não necessariamente o chocolate. Nós pegamos o chocolate, uma vez que o pão de ló ele é mais claro, nós resolvemos fazer com chocolate. O William tinha feito um creme branco e nós transformamos, né, William? Bebeto. A melhor coisa do chocolate é a gente passar o dedo e lamber, sim, né? mas depois que a gente terminar aqui, você pode passar, né, Bebeto? Mas já passou? Tá. Então, o que a gente se propõe a fazer com esse bolo aqui? Não vai ficar semelhante ao bolo que nós tínhamos a vez anterior, né, Luciana? Uvas. Vamos colocar uvas, vamos colocar o quibe.
Ok. Colocamos todas as frutas em cima. E os morangos. Olhem, gente, nós vamos colocar um pouco de mirtilos também. Lembrar que nós temos mirtilo, Bebeto, sendo vendido na região. Em Itaara tem um produtor, tá, que comercializa muito boa qualidade. E lembrar que o mirtilo é uma das frutas que contém a maior quantidade de antioxidantes, Bebeto. Que chama, né, Léo? Blueberry, né? Então, sempre que se falar em antioxidante, eu estou prevenindo o quê? Prevenindo doenças, né, Bebeto? É muito bom. É bom, né, Bebeto? Muito bom. Então, nós vamos aqui trabalhar um pouquinho esse bolo, certo? Vamos trabalhar com alguns morangos aqui, que alguém já andou comendo um pouquinho de morango? Eu preciso provar as frutas para ver se foi, elas estão foi impressão minha? naturais, Ah, estão boas. tá. Né? Está bem, está bem. Eu sou o provador. Sim, sim, sim. É no meu teste. Então, nós vamos comer um bolo essa aqui que caiu, não... não pode no sim, bolo. pode ir comendo, Bebeto, pode ir comendo. Muito bom. Um bolo que não tenha... Se a gente quiser, a gente coloca nozes também. Vamos só terminar de elaborar aqui. Tá quase um bolo natalino, né? É, quase, Bebeto, mas é comum, né? Não vai ficar semelhante. Vocês viram como é fácil comer, gente, e ter um bolo de qualidade visual, e é claro que organoléptica muito boa. Do quê? Organoléptica. Que é isso? Ai, são todos os sabores, Bebeto. Ah, mas explica pra eles. Ai, gente, eu estou falar aqui com a câmera do Isso, Daniel. a câmera da verdade. Daniel, câmera da verdade, O Daniel. que é organoléptica? São todas as qualidades, o sabor, o cheiro, certo? Então A esse textura. é um bolo organoléptico? Esse é um bolo organoléptico, sim, Bebeto. Muito bem. Então, ele está quase pronto. Bebeto, por favor, me alcança um papel lá. Pois não. Não vai por cima o açúcar de confeiteiro que você vai Sim, colocar? vai, eu só tenho que limpar minha mão. Gente, então o que eu tenho aqui? Eu tenho um bolo que recebeu algumas frutas. Ele é pouco doce, ele leva pouco açúcar, né, Juliana? Quanto que é, Juliana? 2 colheres de sopa para cada clara? É isso? Então, gente, para dar um ar um pouco festivo, o que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai fazer isso aqui, ó, Bebeto. Obrigada. Açúcar de confeiteiro. Açúcar de confeiteiro por cima. E damos uma misturada. Tá aí o nosso bolo, Bebeto. Muito Gente, olhem, é muito fácil. Ó, Bebeto, sobrou mais para você aqui. que bom. Mas, gente, para a gente comer um bolo desse, com o que a gente pode misturar? Ó, Bebeto, põe para lá, por favor. Acompanha com o quê? Ah, tá. Vamos ver. Gente, é claro que a gente não vai comer um bolo desses, gente. A gente não vai comer um bolo desses com água, né? O que a gente pode comer com um bolo desse? Você pode comer acompanhar? um bolo com suco, um suco de frutas sem açúcar, com um chá, pode ser um chá preto, Com o café. ou com um café. Então, essa é uma forma de nós utilizarmos a nossa forma de receber as pessoas. Geralmente a gente serve o bolo e a gente serve uma bebida. Hoje aqui o que nós fizemos? O William fez o suco de abacaxi. Suco de abacaxi, certo? Então, o que a gente gostaria de deixar para vocês hoje aqui em relação ao nosso programa? Nosso programa hoje está extremamente doce, mas doce com carinho, gente. Com carinho para vocês, porque isso também foi um pedido que a gente recebeu para fazer bolo, para fazer doce, não ficarmos só na comida salgada. Só na comida salgada. Então a gente buscou, diante do que a gente tem, a gente buscou melhorar a qualidade nutricional dos bolos. Faz parte da proposta do nosso programa, Sim, né? sim, essa questão da Alimentação interdisciplinaridade, né? E da alimentação saudável. Alimentação saudável. Então, fica aqui para vocês, ficam aqui para vocês essas 5 receitas que nós fizemos aqui, e que vocês consigam ser indulgentes às vezes e com parcimônia. Então vamos lá, vamos brindar com o nosso suco de abacaxi. Este foi o programa Coma Bem, aqui na TV Unifra, canal 15 da NET, também no YouTube. Também temos a nossa página no Facebook, pode entrar lá, programa Coma Bem.
deixar sugestões, críticas construtivas de preferência, né? A gente sempre... Ideias também para programas. Como que a nós gente quer temos fazer. tido muitas, né, Bebeto? Isso. Bebeto, lembrar que na TV Educativa, além do horário de sábado, as pessoas estão assistindo anteontem à noite, na terça-feira à noite, me ligaram dizendo que estavam assistindo o programa Olha, em Porto que bom, Alegre. que bom. Estava passando às 8 horas da noite na TV Educativa. Então, está passando com mais frequência o programa no estado, né? Que bom, então. É isso, programa Comabank, Saúde. TV Unifra, vamos lá. Até a próxima. Até a próxima.